Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo e com uma colega do curso de mestrado no ano de 2008. Essa foi uma das coisas mais interessantes que eu vi e que até hoje eu não tenho uma explicação muito clara do que pode ter realmente acontecido naquela noite. No ano de 2008, eu morava em Rio Branco, capital do estado do Acre. Eu fazia mestrado na Universidade Federal do Acre. Eu era aluno do curso de Ecologia e Manejo de Recursos Naturais. Quando falamos em manejo de recursos naturais, estamos falando sobre formas de utilizarmos recursos da natureza de maneira que aquilo ali não fique escasso. Quando falamos manejo, nós falamos utilizar numa quantidade que não acabe ou sabendo fazer a reposição adequada daquele recurso. E para isso temos o chamado manejo florestal sustentável. O manejo florestal, ele é uma forma de utilizarmos madeira nativa de uma forma menos danosa quando comparado a outros métodos. Você pega uma grande área e divide essa área em quadrantes. E durante determinado período de tempo você explora, você retira as árvores daquele quadrante. Não todas as árvores, obviamente. Apenas aquelas árvores que tenham as características necessárias para o que você precisa, como altura, espécie e circunferência. Então você passa um ano tirando as árvores de uma localidade, depois passa para outra, de forma que você complete aí ciclos em média de 30 anos, quando você volta para aquela primeira área e tecnicamente ela já está restituída. Muitos cuidados são tomados para que gere o menor impacto possível, como corte de cipós para poder evitar que essa árvore leve outras, estradas extremamente estreitas para que você possa puxar aquela árvore e levar a um pátio de estocagem sem fazer um impacto muito grande naquele local. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou explicando o que é um manejo florestal? Porque em 2008, uma empresa lá de Rio Branco, chamada Laminados Triunfo, ia explorar uma fazenda, ia fazer manejo florestal nessa fazenda. E a WWF, que é uma instituição que trabalha com pesquisa em prol de conservação, conversou conosco lá na universidade, porque eles queriam fazer um comparativo de antes e depois do manejo de animais da herpetofauna, que são anfíbios e répteis. Ou seja, eles queriam ver a que tipo de impacto o manejo florestal levaria para alguns tipos de animais, já que ia acontecer uma mudança naquela paisagem. Óbvio que por um tempo muito curto a gente não consegue tirar uma conclusão muito grande disso, mas nós conseguimos observar, por exemplo, algumas pequenas mudanças, como a abertura de estrada, a criação de pátios e poças, que algumas espécies que antes não tinham começam a ocupar aquele ambiente e algumas espécies daquele ambiente podem sair de lá. E aí o que aconteceu? Eu e mais 2 colegas de mestrado fomos convidados a fazer esse projeto. E esse projeto, ele acontecia na Fazenda São Jorge, que ficava no município de Sena Madureira. Entre Rio Branco e Sena Madureira, nós temos aproximadamente 150 quilômetros. E quando chegávamos ali mais ou menos uns 20 quilômetros antes de chegar em Sena Madureira, pegávamos um ramal chamado Ramal do Toco Preto, onde rodávamos mais ou menos uns 30 quilômetros. No final desse ramal ficava a Fazenda São Jorge 1, uma grande área de mata na qual estava sendo executado esse manejo florestal. E aí, entrei nesse projeto. Eu não vou mentir para vocês, na época de aluno de mestrado, eu tinha uma vida desgraçada, e qualquer projeto, seja com fauna ou flora, que precisasse de ajuda e que desse minimamente 3 refeições decentes por dia, eu sempre estava como voluntário. E aí nós íamos, às vezes, aos finais de semana, lá para a Fazenda São Jorge 1,
Muitas vezes nós passávamos 3 ou 4 dias lá fazendo essas fases de campo. Como era pouco tempo, nós tínhamos fases muito intensas. Nós passávamos praticamente o dia todo dentro do mato procurando por esses bichos. Andávamos cerca de 500 metros até chegar no carreador, que é a estrada dentro da floresta. Nela andávamos mais ou menos 2 quilômetros até chegar na trilha de estudo, nas parcelas de estudo onde nós fazíamos as nossas procuras, principalmente noturnas. Fazíamos tanto de dia quanto de noite. Ia eu, o Nato, que era um colega nosso, e a Nelly. A Nelly é uma grande amiga que veio do Paraná para o Acre para fazer mestrado e também trabalhava com herpetologia, ela trabalhava com anfíbios. Então íamos nós 3 lá para a Fazenda São Jorge. E lá aconteceu uma das coisas mais... Na verdade, aconteceram 2 coisas extremamente interessantes. Foi nesse lugar que nós encontramos uma vez um caçador, cego de um olho, sem um braço e com uma voz extremamente difícil de compreender, já senhor. Imagina só o susto de, durante o dia, você sair da trilha para o carreador, chegar lá e ter um senhor de chinelo, sem camisa, sem um braço, sem um olho, com uma espingarda quebrada, né, aberta no braço, e falando de uma forma extremamente esquisita. Isso aí eu relato em um vídeo, onde eu falo qual foi o meu maior susto no meio do mato. Definitivamente esse foi um susto digno de nota. Mas o fato mesmo que eu vou narrar aqui aconteceu numa procura que nós fizemos durante a noite. Nessa procura, quando nós comíamos alguma coisa no alojamento, saíamos por volta das 6 horas e voltávamos às vezes meia-noite para poder descansar. Isso procurando bichos aí no mato. E teve um dia que o Nato estava meio cansado, estava meio febril e acabou não indo, ficou no alojamento. E foi apenas eu e a Nelly. E quando nós estávamos no ponto mais profundo da trilha, eu comecei a escutar pessoas cantando, como se fosse um culto. Só que eu ouvia baixinho essas pessoas cantando, sabe? Aí eu cheguei perto da Nelly e falei, Nelly, você tá escutando? Ela falou, o quê? Eu falei, escuta, fica em silêncio e escuta. E ela, caramba, Simon, ela chamava Simon, caramba, Simon, é gente cantando? Eu falei, tu tá ouvindo gente cantando? Ela falou, eu tô ouvindo gente cantando. Parecia uma procissão de gente cantando. Só que a grande questão é que esse maciço de floresta que nós estávamos, ele é extremamente longe de qualquer tipo de comunidade ou povoado. E na hora eu até falei, olha, eu acho que deve ser alguém da igreja evangélica, porque no ramal do Toco Preto tinha uma igreja evangélica, só que essa igreja evangélica na época, hoje tem mais igrejas, mas nessa época essa igreja ficava a pelo menos 6 ou 7 quilômetros da onde nós estávamos, da chegada, da entrada na fazenda. E eu falava, será que é o pessoal da igreja evangélica cantando? Mas é tão longe. E ela ficou apreensiva, ela falou, cara, estão cantando, a gente cantando no meio do mato. E eu conversava com ela, eu falava, será que não é gente que toma chá de ayahuasca? De repente alguém aqui perto, ela falou, Simon, quem que mora aqui perto? Quem que mora aqui perto? Ainda mais uma comunidade, um grupo para vir tomar ayahuasca aqui. E durante mais ou menos uns 10 minutos, quando fazíamos silêncio, nós escutávamos aquela cantoria baixa e longe. Parecia uma procissão. E isso eu fiquei muito impressionado, porque eu falava, caramba, e nós ficávamos conversando, tentando imaginar o que era aquilo. O que eram aquelas vozes, o que era aquela cantoria no meio do nada. E eu ficava pensando, será que não é da igreja, Nelly? E a gente está escutando aqui, ela falava, Simon, pelo amor de Deus, olha a distância da igreja para cá. E esse fato foi muito interessante. Quando terminamos a procura, nós não escutamos mais. E também não escutamos mais em nenhuma outra das etapas. Foi só essa vez. E foi um fato muito curioso escutar essa cantoria no meio do mato. No outro dia de manhã, eu falando lá com um dos rapazes que cortava madeira lá, cortava árvore, né, chamam de motoqueiros, né, os operadores de motosserra. E eu comentei com ele, eu falei, vem cá, tem algum grupo religioso, alguma comunidade aqui perto? E ele falou assim, rapaz, só aquela lá do Toco Preto, aquela que fica no meio do caminho, né, pela distância. E eu falei pra ele, eu falei, cara, a gente escutou gente cantando até a noite. Ele falou, não tem como. Tem ninguém que mora aqui perto. Eu falei, mas nós escutamos. E ele falou, sabe o que é isso?
Isso é alma, cara. Isso é alma. Falei, será? Ele falou, esse ramal do toco preto ele é muito violento. Vira e mexe tem morte aí nesse ramal. Eu não duvido nada que o que vocês escutaram foi alma. Foi alma penada, foi alma de gente pedindo oração. Eu falei, meu Deus, será? Até minha vela tá enfraquecendo aqui, ó. E eu falei, será, rapaz? E até hoje eu não consigo uma explicação. Será que o som consegue ser transmitido a uma distância tão longa, dependendo da intensidade, da vibração, do timbre, ou sei lá qual característica física? Ou será que realmente nós escutamos uma procissão dos mortos? Será que realmente escutamos alma penada essa noite? E aí, o que você acha? No meio do nada, você escutar baixinho pessoas cantando, orando, não sei. Você acha que isso tem alguma explicação lógica? Ou você acha que isso é coisa sobrenatural? Comenta aí. Uma ótima noite para todos vocês. E cuidado quando você for na mata aí não escutar ninguém cantando, viu? Até mais.